Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Pedro Lourenço, que após a vitória do Cruzeiro no domingo, diante de Sampaio Corrêa, prometeu um camisa 10 e falou um pouco assim sobre esse novo reforço que vai chegar na Raposa. O próprio Pedro Lourenço deixando claro que vai ter sim a chegada de um jogador, que eu quero trazer todas essas informações para vocês, quais nomes até que foram especulados, quem poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro e também quais jogadores seriam assim uma faixa financeira adequada para o Cruzeiro. Será que vai ter jogador que vai vir em fim de contrato, vai ter contratação, enfim, quero trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 600, então conta aí com a ajuda de todos vocês, tá? Muito obrigado por termos passado essa marca de 33 mil inscritos e 500, então valeu demais aí a cada um que se inscreveu aqui no canal. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou, no caso, no meu vídeo de ontem de tarde, que eu postei aqui para vocês depois da partida, por volta das 7h15, tá? O primeiro vai para o Danilo que acertou o placar também que ia ficar do jogo do Cruzeiro. Valeu demais, Danilo, tá sempre aqui nos vídeos, ele que é lá de Diamantina, Minas Gerais. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Pedro dos Santos, que foi o primeiro a comentar. Muito obrigado, Pedro, um salve para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje de tarde, que eu vou postar para vocês às 5h45 e depois às 7h15. Então hoje vai ter mais dois vídeos aqui no canal. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês a respeito da Sportbet Brasil, patrocinador aqui do canal, onde assim, nessa terça-feira vai ter algumas partidas bem interessantes, onde agora, na segunda, você já pode fazer essas apostas, principalmente em alguns jogos da Libertadores, como por exemplo, Palmeiras e Deportivo Táchira, onde uma vitória do Palmeiras pagando R$1,10, pode fazer também uma aposta dupla, apostando na vitória do Palmeiras e na outra do Flamengo, Flamengo Sporting Cristal, jogo dentro de casa, uma vitória do Flamengo R$1,10, então assim, uma boa possibilidade, apostando nessas duas vitórias dos times. Então várias outras partidas que vai ter nessa segunda, também na Série B, na terça também da Série B do Brasileirão. Eu vou deixar aqui o link abaixo da Sportbet Brasil na descrição desse vídeo e também aparecendo aqui no QR Code, beleza? Então vamos assim, no caso, falar sobre esse camisa 10. Enfim, essa notícia aqui foi o próprio Pedro Lourenço que confirmou ao canal, no caso Cruzeiro Esportes, depois do jogo da Raposa contra o Sampaio Corrêa, onde assim, ele foi perguntado sobre esse camisa 10, que toda a torcida está nessa expectativa de ter a contratação. E enfim, o Pedro Lourenço disse que está de pé ainda e que vai trazer sim, esse camisa 10 para o meio da temporada e que só está esperando a diretoria, que é eles que vão avaliar para ver quem seria uma boa opção e não o Pedro Lourenço, Então o Pedro Lourenço deixando claro que vai sim ter essa contratação de um camisa 10, possivelmente tendo a ajuda do empresário que já havia prometido para o Ronaldo desde quando ele tinha chegado no Cruzeiro, lá em dezembro do ano passado, que iria ajudar o Ronaldo a trazer um jogador para essa posição, e é isso que deve acontecer, possivelmente no meio da temporada. Igual eu falei para vocês, a janela que só abre no dia 18 de julho agora de 2022, então o Cruzeiro aí tem um pouco mais um pouco menos do que 2 meses para ter essa avaliação de mercado e ver quem poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Igual eu falei para vocês, tem que ver ainda algumas questões, como por exemplo na atual posição e formação que o Cruzeiro tem jogado, será que seria interessante trazer um camisa 10? Porque realmente eu vejo que se o Cruzeiro jogasse naquele antigo esquema de 4-3-3, com um meio ofensivo e 2 volantes, podemos dizer assim, eu acho que aí sim, nós teríamos pouquíssimas opções para esse setor, mas atualmente o Cruzeiro joga ali com apenas 2 jogadores de meio de campo, sendo a maioria das vezes o William Oliveira e o Fernando Carnezinho. Se fosse trazer um meio ofensivo, esse jogador teria que ter um papel um pouco defensivo, tendo que voltar, porque se for, poderia ser difícil achar esse jogador que seria uma boa opção nesse esquema tático do Paulo Pezzolano. Enfim, isso aqui é interessante ressaltar para vocês, que até um jogador que eu vou citar aqui agora há pouco, que é no caso do Ricardo Goulart, ele que no Santos o técnico tem jogado num esquema que não é com 5 defensores, mas é um 4-4-2 com 2 volantes e alas pelas beiradas, então um ala direita, um ala esquerda, e o Ricardo Goulart fica meio que sem uma função, sem ser um meia ofensivo. E até falando dele aqui, um nome que foi especulado justamente por conta dessa frequência dele estar jogando no Santos bem baixa nos últimos jogos. Para falar a verdade, nas últimas partidas até que ele teve uma sequência boa, nos últimos 5 jogos ele jogou 2 como titular, mas mesmo assim tem um maior salário do time, a expectativa era dele ser o titular
absoluto, o que acabou não acontecendo. 23 jogos até aqui na temporada, até que está indo bem, 4 gols e 3 assistências. Jogador que tem 30 anos de idade, muito por conta da boa passagem dele pelo Cruzeiro lá em 2013, 2014, e que sem dúvidas tem uma boa relação com o Pedro Lourenço. Eu acho que, assim, se ele quiser sair do Santos, sem dúvidas o Cruzeiro estaria interessado no jogador, que não é um cara que tem um salário muito fora da realidade, igual alguns ali que no caso ganham 600 mil, 800 mil por mês. O Ricardo Goulart tem salários próximos de 350, 400 mil no Santos. Claro que pode aumentar de acordo com bonificações, mas se você for pensar que se o Ronaldo e o Pedro Lourenço quiser, no caso, trazer um jogador nesse nível, eu nem acho que seja um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. E você, o que acha a respeito do Ricardo Goulart? Deixa aqui embaixo nos comentários, e também sobre esse caso que ele está vivendo lá no Santos, né? Nessa situação dele sendo mais reserva do que titular nos últimos jogos. Outro que eu queria falar com vocês é a respeito do Jean Carlos, ele que, no caso, já foi muito pedido aqui pela torcida do Cruzeiro mesmo, depois da partida contra o Náutico, que o Cruzeiro venceu por 1-0 fora de casa. Vi muitos torcedores também elogiando ele, jogador de 30 anos de idade, que você vê que claramente é o jogador mais importante da equipe nos últimos 3 anos praticamente. Nessa temporada, 24 partidas com 5 gols e 2 assistências. Ano passado, 45 jogos, 13 gols e 12 assistências. Sempre teve uma média muito boa de gols e assistências pelo Náutico, onde ele está desde o final da temporada de 2019. Eu acho também que seria uma boa opção para o Cruzeiro, não seria aquele cara com salário astronômico, né? Seria um cara muito dentro da realidade financeira da Raposa. A questão é ver como que o Náutico iria, no caso, desfazer do jogador, que tem contrato até dezembro de 2023, então muito bem protegido em relação a isso, e até mesmo já teve algumas especulações dizendo que o Náutico não aceita liberar ele por menos do que 6 milhões e meio de reais. Aí eu já não acho que o Ronaldo pagaria um valor próximo a esse para um jogador de 30 anos de idade, tá? Enfim, deixa aqui embaixo também a opinião nos comentários. Mais um que eu quero falar com vocês, esse que eu acho que seria uma boa opção para o Cruzeiro, é a respeito do Facundo Farias, que já foi especulado, já teve representantes dele, que no caso empresários brasileiros que representam o Facundo Farias, que ofereceu ele para o Cruzeiro e também para o Palmeiras, que foram os dois times que, de acordo com algumas reportagens, por exemplo, do Bola VIP, mais demonstraram interesse na sua contratação. Esse que eu acho muito interessante, tem apenas 19 anos de idade, então um potencial de revenda no futuro bem grande. Nessa temporada, 19 partidas com 4 gols marcados. Ano passado, 44 jogos, 8 gols e 7 assistências. Tem apenas 19 anos de idade. A questão é principalmente financeira, até porque o Colón não já disse que não aceita vender ele por um valor menor do que os 8 milhões de dólares, que daria próximo ali dos 45 milhões de reais, para tirar o jogador do Colón, que eu acho que é totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje, e até mesmo o Palmeiras não acho que eles pagariam isso tudo pelo jogador. Eu acho que o futuro do Facundo Farias aí possivelmente deve ser no futebol europeu, até porque essas cifras, se você for converter igual, se não me engano, a Roma da Itália estava interessado nele também, especulou-se lá, algo próximo de 6 milhões de euros, então muito mais viável do que, por exemplo, imaginar ele jogando em um time do futebol brasileiro. Mas nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do meia Benítez, que atualmente está lá no Grêmio, né? Jogador que é argentino de 27 anos de idade, que está jogando pouquíssimo por lá também. E eu vejo que se o Cruzeiro quisesse essa contratação, não seria muito difícil, até porque ele está jogando também na Série B. O Grêmio não acho que faria muito esforço para manter o jogador que tem sido reserva na temporada e tem salários altos. E no caso, ele que está emprestado pelo Independente da Argentina, 9 jogos até aqui na temporada, com apenas uma assistência. Nos últimos 5 jogos ele entrou em campo em apenas 2 oportunidades, então tem jogado com pouquíssima frequência, a maioria das vezes entrando no segundo tempo ali. Então você vê claramente que é um jogador que poderia deixar o clube sem muitas dificuldades. A grande questão é que, por exemplo, o Independente cobrou um valor ao Grêmio pelo empréstimo, algo próximo ali de 800 a 1 milhão de reais, então teria que ver se o Cruzeiro tivesse que pagar ainda para ter o jogador ou não. Se tivesse que assumir apenas o salário, até eu acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Ele que foi muito bem no Independente, principalmente nas temporadas de 2017, 2018, 2019. Em 2018, para você ter uma ideia, ele fez 38 partidas com 13 gols e 5 assistências, meio ofensivo que depois foi jogar no Vasco. Em 2020, 33 partidas, 3 gols e 3 assistências, inclusive um dos times interessados na volta do jogador é o Vasco para a disputa da Série B. Ano passado jogou no São Paulo, que teve muitos momentos de altas e baixas, ficou mais ainda no banco de reservas do que foi o titular, e até que teve números razoáveis, 42 partidas com 4 gols e 6 assistências. Esse ano pelo Grêmio a expectativa era dele ser o titular,
o que acabou não acontecendo. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários também o que você acha a respeito do Martim Benítez, jogador de 27 anos de idade, que atualmente está bem encostado lá pelo Grêmio. Mais um aqui também é sobre o Luan, ele que no caso já foi oferecido ao Cruzeiro no final da janela passada. Eu tenho certeza que o Luan já deve ter sido oferecido para praticamente todos os times do futebol brasileiro, da primeira divisão, alguns outros ali da Série B que poderiam se arriscar em trazer o jogador. 29 anos de idade, que o Corinthians já deixou claro que tem interesse de emprestar ele, negociar a qualquer custo, até mesmo no final da janela o Sport procurou o Corinthians interessado em pagar o próximo de 100, 120 mil por mês de salário para o jogador, onde o Corinthians acabou recusando, porque o salário dele no total é de algo próximo de 700 mil reais, e o Corinthians estava disposto a pagar 350 e esse outro time pagar também a outra parte, de 350 mil reais por mês. Assim, é igual eu falo, se fosse para ser aquele Luan lá de 2017, até de 2018, eu acho que poderia ser um baita investimento para o Cruzeiro, mas se você for pensar, se ele for ficar aí para tumultuar o elenco, que hoje está muito bom no Cruzeiro, e ficar jogando nessa pouquíssima frequência de jogos, como tem sido no Corinthians, igual esse ano apenas 3 jogos nessa temporada, tem um ano que ele não marca nenhum gol, ano passado apenas 33 jogos com 4 gols e 2 assistências, aí não compensaria de forma alguma, mesmo que seja um empréstimo ali de 6 meses, Até porque se você for somar o salário que o Cruzeiro teria que pagar para ele, vezes esses 6 meses finais, de até o final da Série B, já daria para contratar um jogador, por exemplo, ali de algo próximo de 3 milhões e meio de reais. Então não compensaria de forma alguma, ao menos na minha opinião, tá? E se você for pegar então um contrato de um ano, então se ele for, no caso, ficar mais no banco de reservas do que sendo titular, não compensaria de forma alguma. Acho que é um jogador que muito bom ainda, tem contrato com o Corinthians até, no caso, final de 2023, então bem longo ainda esse vínculo, 29 anos de idade, que pode jogar de meio ofensivo e também, no caso, como um segundo atacante, até mesmo algumas funções pelo lado do campo, mas ainda tenho muitas minhas dúvidas se poderia ser uma boa para o Cruzeiro ou não, mesmo estando na Série B, porque não sabemos qual Luan que vai estar, se vai ser esse Luan que tem jogado pouquíssima frequência lá no Corinthians, eu diria que até nem querendo jogar muito por lá mais, ou aquele Luan lá pelo Grêmio, principalmente em 2016, 2017 e 2018. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar, quero falar sobre, eu acho que o mais especulado, aqui na Raposa, o que mais, podemos dizer assim, o queridinho da torcida, que é a respeito do Everton Ribeiro, esse que eu já descarto completamente para ser, no caso, chegar em 2022, tá? Eu acho que no mínimo ali, no meio do ano que vem, final do ano que vem, porque é um jogador que ainda tem contrato com o Flamengo, e o Flamengo já deixou claro que não tem interesse nenhum em vender o jogador. Então ainda mais imaginar chegando no meio da temporada, eu até assim, acho que mesmo se o Ronaldo e o Pedro Lourenço quisessem, acho bem difícil o Everton Ribeiro abrir mão de jogar no Flamengo, até porque vai ter a Copa do Mundo em novembro, então ele às vezes tem sido convocado, tenho certeza que vai querer continuar por lá. Enfim, mas é um atleta que, se for pensar a longo prazo, eu acho que pode sim ter essa volta do jogador. Igual eu falei para vocês, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Quando acabar esse contrato, ele vai estar com 34 anos. Se o Ronaldo quiser, ainda mais ele sendo próximo do Pedro Lourenço, não acho que seria tão inimaginável pensar na volta do jogador. E você, o que acha aqui dessa lista? Estou curioso para saber a opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui também outros jogadores que você acha que poderia ser uma boa opção, para o Cruzeiro. Algumas opções bem mais viáveis, até porque aqui nesse vídeo foram apenas jogadores que, se chegasse, igual o Pedro Lourenço havia falado, realmente assim, de parar o aeroporto e tudo mais, seria uma conotação gigantesca, mas sem dúvidas o Cruzeiro deve estar de olho em algumas outras opções em cenário nacional, futebol sul-americano, até porque dá para fazer algumas contratações de jogadores mais jovens. Eu, por exemplo, no lugar do Ronaldo faria isso, um jogador que está tendo destaque no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, e que teria ainda a chance de ajudar o Cruzeiro dentro de campo e quem sabe em uma temporada e meia, 2 temporadas, ser vendido para o futebol europeu. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 600, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Vou deixar aqui na tela final agora aparecendo 2 opções de vídeos, uma no vídeo de ontem de noite, que eu falo, de tarde, que eu falo assim sobre o Rômulo, será que tem alguma chance do jogador deixar o clube, porque tem sido mais reserva do que titular nessa Série B, e também o vídeo de ontem de pós-jogo, diante o Sampaio Corrêa, além do nosso canal de cortes e o link da Sportbet Brasil aqui na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!